Olá galerinha, tudo beleza? Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando ainda sobre as alavancas. Na nossa aula passada, na nossa última aula, nós fizemos a introdução ao estudo das máquinas simples. Vimos o que são as máquinas simples e para que elas servem. Nós começamos a falar sobre algumas máquinas simples, falamos sobre as alavancas e hoje nós vamos continuar falando sobre a classificação das alavancas. Nós já sabemos para que servem esses instrumentos e o que são. Agora nós vamos conhecer os principais tipos. Vamos diferenciar a alavanca interpotente da interfixa da interresistente e vamos conhecer aí quais são as suas principais características. Então, pessoal, nessa aula de hoje a gente continua ainda falando sobre os elementos de uma alavanca, né? Só relembrando tudo que a gente viu na última aula, nós vimos aí, estamos estudando as máquinas simples, nós vimos os principais tipos de máquinas simples e vimos o conceito, né? Vimos que as máquinas simples são simplesmente máquinas que são utilizadas essencialmente no nosso dia a dia para executar uma função, para executar um trabalho. E essas máquinas são utilizadas para diminuir a força que precisa ser empregada para realizar um determinado trabalho. Nós iniciamos o estudo das máquinas simples falando das alavancas e vimos os principais elementos que constituem uma alavanca. Nós vimos que as alavancas elas são formadas por três elementos: o ponto fixo ou ponto de apoio, que é justamente em torno do qual a alavanca vai poder girar ali e executar o seu movimento; a força potente, que é a força aplicada para realizar um determinado trabalho; e a força resistente é a força que é recebida, né, na realização dessa atividade, na realização desse trabalho. Aqui a gente tem uma imagem, ó, que demonstra a ocorrência de uma alavanca, né? Esse elemento aqui a gente conhece como, esse instrumento a gente conhece como gangorra, né? A gangorra ela é um exemplo de alavanca, é um exemplo prático de alavanca. Aqui nessa alavanca a gente tem aqui o ponto fixo ou ponto de apoio, né, que está sendo representado por esse triângulo central. Veja que ele está centralizado, né, na alavanca. A gente tem a força potente, ó, que está sendo aplicada para baixo, e a força resistente, né, que está sendo aí em direção oposta à aplicação da força potente, certo? Aqui o trabalho seria o deslocamento desse objeto aí redondo, né, que poderia ser uma pedra. Essa pedra iria oferecer a força resistente. A força que teria que ser aplicada para mover essa pedra no lado oposto da alavanca seria então a força potente, que poderia ser aí a ação de uma pessoa, né, de um braço, de um homem aí tentando movimentar essa pedra. Então aí seria um exemplo de uma alavanca. Hoje nós vamos conhecer os principais tipos de alavancas, né? As alavancas elas são classificadas basicamente, pessoal, em três tipos: a alavanca interfixa, a alavanca interresistente e a interpotente. Você pode me perguntar, mas professor, e qual seria a diferença entre essas três alavancas? A diferença, pessoal, entre a alavanca interfixa, interresistente e a interpotente é o local de atuação da força resistente e da força potente. Na alavanca interfixa, você tem o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente. Na alavanca interresistente, você tem a força resistente situada entre o ponto de apoio e a força potente. Então, quem está centralizado aí é a força resistente. Quando a força resistente estiver no meio, né, entre a força potente e o ponto de apoio, você tem uma alavanca interresistente. Quando você tem uma alavanca interpotente, quem está centralizado é a força potente. Está centralizado onde, professor? Entre o ponto de apoio e a força resistente. Então veja que quem classifica a alavanca é a força que está no meio, ou o ponto que está no meio. Se for o ponto de apoio que estiver no meio entre as duas forças, interfixa. Se for a força resistente que estiver no meio entre a força potente e o ponto de apoio, interresistente. Se for a força potente que estiver no meio entre a força resistente e o ponto de apoio, alavanca interpotente. Calma, não precisa se aperrear que a gente já vai ver uma imagem aí que vai caracterizar bem isso que eu estou falando para vocês, vocês vão entender melhor. Então vamos lá. Olha só, na alavanca interfixa. A gangorra é um exemplo de alavanca interfixa. Veja quem está no meio. Ó. Quem está no meio? Ponto de apoio. Então, o ponto de apoio está situado entre a força potente, na sua esquerda, e a força resistente, na sua direita. Então, quando o ponto de apoio ele estiver no meio, entre a força potente e a resistente,
trata-se de uma alavanca interfixa. Um exemplo de alavanca interfixa é a gangorra, né? A gangorra é um exemplo prático de alavanca interfixa. O alicate é um exemplo de alavanca interfixa. A tesoura é um exemplo de alavanca interfixa, certo? Nessas alavancas você tem a força potente, aliás, o ponto de apoio entre a força potente e a força resistente, certo? Olha só, na tesoura aqui, ó, a tesoura, o cabo da tesoura, né? A tesoura é um exemplo prático aí, como eu falei, de uma alavanca interfixa. Observe o cabo da tesoura. O cabo da tesoura é aonde vai estar sendo aplicada a força para realizar o trabalho, que é o corte de um determinado objeto, um papel ou outros materiais. Ou essa parte vermelha, que é o cabo da tesoura, que é onde você pega, essa parte aí é onde recebe a força potente, que vem da sua mão, né? Então a força potente é a sua mão. O ponto de apoio é essa região central da tesoura aqui, onde você encontra o parafuso, ó. Esse aqui é o ponto de apoio da alavanca. E a face oposta da tesoura, ó, que seriam aí as pontas da tesoura, que é onde você faz o corte, aí é a força resistente. É onde o material vai estar sendo cortado e esse material é quem oferece a força resistente. Então você tem o ponto de apoio situado entre a força potente e a força resistente. Por isso ela é uma alavanca interfixa, né? Um exemplo de alavanca interfixa. Alavanca interresistente. Como eu falei para vocês agora há pouco, observe aí na imagem, ó. Na imagem você tem a força resistente no meio, situada entre o ponto de apoio e entre a força potente. Um exemplo de alavanca interresistente aí, ó, você tem o quebra-nozes, que é esse que está sendo mostrado na imagem do lado direito. Os abridores de garrafa, o próprio carrinho de mão são um exemplo aí de alavancas que representam a alavanca interresistente. Veja aqui, vamos para o carrinho de mão. Ó, no carrinho de mão você tem o ponto de apoio aonde? O ponto de apoio é a roda do carrinho de mão, né? Aí é onde está aplicado o apoio da alavanca. A força resistente vai estar situada no local onde a carga é colocada. E a força potente, ó, que é aplicada aqui pela mão do homem levantando o carrinho de mão, né, está sendo aplicada nos cabos do carrinho de mão. Você observa que a força resistente ela está no meio, entre o ponto de apoio e a força potente. Então, sempre que a força resistente estiver no meio, situada entre o ponto de apoio e a força potente, você tem uma alavanca interresistente, certo? O mesmo exemplo aí é o exemplo do quebra-nozes. Lá no quebra-nozes, os cabos onde você pega representa a força potente. A força resistente, ó, é onde está sendo realizado a quebra da noze, né? Onde está sendo aplicada ali, está sendo recebida a força, né? E o ponto de apoio, ó, é justamente aqui no fulcro, né? Que é o lugar onde você encontra o parafusinho aqui do quebra-nozes. Então aí são exemplos de alavanca interresistentes. Para ser uma alavanca interresistente, então você tem que ter força resistente entre força potente e ponto de apoio. E a alavanca interpotente, professor? Olhe para o meio da alavanca. No meio da alavanca tem que estar a força potente para ela ser interpotente. Então, na alavanca interpotente, você tem a força potente situada entre o ponto de apoio e a força resistente. Observe na imagem aí, ó, um homem pescando com a vara de pescar. A vara de pescar é um exemplo de alavanca. De que tipo? Interpotente. Por que é uma alavanca interpotente? Porque a força potente está situada entre o ponto de apoio, que é a mão direita do pescador, e a força resistente, que está sendo aplicada aí no caso pelo peixe, no lado, na ponta da vara de pescar. Então, uma pinça, um cortador de unhas, eles são exemplos, a própria vara de pescar, eles são exemplos de alavanca interpotente, certo? Então não tem segredo, pessoal, não tem como se enganar, é bem simples, basta você olhar e procurar a força que está no meio, a força que está centralizada na alavanca. A força do meio é justamente a força que caracteriza a alavanca. Então a tesoura é uma alavanca interfixa, porque o ponto de apoio está no meio. O cortador de unhas ele é uma alavanca interpotente, porque a força potente está no meio. E o abridor de garrafas ele é um exemplo de alavanca interresistente, porque a força resistente é quem está situada no meio da alavanca. Então basta você olhar para o meio da alavanca e é lá onde você vai encontrar a força que vai caracterizar, que vai classificar a alavanca. E aqui uma curiosidade para a gente, né?
Você sabia que as alavancas, elas são mais comuns no nosso cotidiano e até são encontradas no nosso corpo, em alguns casos, né? Um exemplo de alavanca que é encontrada no nosso corpo, pessoal, é o nosso braço, né? O nosso braço, ele é um exemplo de alavanca. Quando a gente realiza ali o ato de levantar um objeto, de pegar um objeto, de segurar um objeto, você está utilizando um trabalho, e para isso os nossos ossos eles vão funcionar como uma alavanca, tá certo? O nosso braço, por exemplo, no nosso braço a gente tem, por exemplo, o cotovelo sendo utilizado como um ponto de apoio. A força resistente vai estar sendo aplicada na sua mão quando você segura um objeto, por exemplo, e a força potente, quem executa a força potente é o músculo, né? O músculo do braço é quem executa aí a função de força potente, certo? Então, galerinha, a gente fica por aqui. Hoje a gente falou um pouco sobre a classificação das alavancas. Na nossa próxima aula nós vamos ver mais um exemplo de máquina simples, que é o plano inclinado, certo? Também é um exemplo de máquina simples utilizado para reduzir a força aplicada no transporte de um objeto, na realização de um trabalho ou no deslocamento de uma carga, certo? Então, até mais.